Boa noite, Dê. Tô bem, e você? Tudo jóia, tudo jóia. Você que aí, direto nas lives, eu já tô aqui essa semana num ciclo de live confesso que assim, eu adoro, mas é desgastante, não por dar a informação, mas por divulgar para a gente querer passar para mais e mais gente o tempo inteiro, né? Então é uma coisa assim que dos meus propósitos é justamente levar a informação ao maior público possível, né? Dessa medicina, que é uma medicina assim que é tão pobre de informação, né, Eurípides? Então, assim, É, por isso que eu achei melhor te convidar, porque você está com a gente aí nessa medicina funcional, nessa gastrofuncional, né? E eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para a gente poder começar a fazer um bate-papo aí a respeito dos tipos de gastrite. vamos lá. Você, um batidão aí, mãe, né? Amamentando, cuidando já. Eu vejo você já na ativa completa aí, quase que não parou de malhar e voltando à ativa aí na parte da medicina. Meus parabéns, viu? Vocês mulheres são guerreiras, Obrigada. são exemplos. Nós homens não conseguimos fazer nem metade. Oh, é verdade, vocês reclamam muito mais que a gente. Verdade. Mas vamos lá, me chamo Eurípides Barçanufo, eu sou de Brasília, atualmente meio a meio, metade Brasília, metade Mineiros, no interior do Goiás. Hoje sou responsável pela cadeira de gastroenterologia da Faculdade FAMP, da Faculdade de Medicina, e estou plantando a sementinha aí em mentes jovens, né? E tenho uma aceitação muito grande entre eles, né? Ensino básico, mas sempre coloco aulas extras para colocar a pulguinha atrás da orelha deles. Eu atuo na proctologia há mais de 10 anos e entrei na gastrofuncional, vamos dizer, no último 2 anos aí, e me apaixonei, porque quando você começa a ver as patologias do trato gastrointestinal como uma linha de montagem mesmo. Se lá em cima está errado, já desce errado até lá no cólon. Então eu começo a resolver muito mais as patologias dos meus pacientes na proctologia, sabendo desse desencadear, né? E sou um eterno estudante. Eu aprendo muito com essas lives que eu faço e estou aqui para poder contribuir aí para você hoje. Ai, obrigada, obrigada por aceitar o convite, porque para mim, Eurípides, é muito gratificante ter pessoas, quanto mais pessoas poder divulgar esse tipo de medicina, melhor. E ainda mais essa medicina que a gente não vê nas faculdades, dentro de faculdade. Tudo que a gente fala aqui, a gente não viu dentro da faculdade, não é a faculdade que nos ensinou isso. Na verdade, foi a nossa própria prática clínica que nos ensinou que algo está dando ruim, algo está dando errado, né? Porque quando eu comecei na gastro, sempre foi assim, igual tem o estigma do dermatologista, que dermatologista só passa corticoide, tem o estigma do gastro, que ele também só passa omeprazol. Quando, na verdade, gente, a prescrição de omeprazol hoje, para mim, tá muito pouca. Eu não sei, assim, para você, Eurípides, mas claro que o omeprazol ele tem suas indicações. Ontem mesmo eu fiz uma aula muito bacana com o pessoal da HQ, com os alunos lá da HQ, nutricionistas, e falando justamente como tirar o omeprazol da vida do paciente, porque ele foi colocado para a gente. A culpa não é dos médicos que prescrevem, não é dos pacientes que ficam tomando aí, fazendo sua automedicação. É a informação que veio que o omeprazol é um medicamento inócuo e que ele é feito para proteger o estômago. Então, todo médico hoje, a gente sai da faculdade de medicina, eu pelo menos saí da faculdade de medicina, orientando o paciente a fazer o quê? Olha, tá tomando um monte de remédio? Toma esse omeprazolzinho aqui para quê? Para proteger seu estômago. Quando, na verdade, gente, o omeprazol, ele vai tirar a acidez do estômago. Nós nascemos com o estômago ácido. Faz sentido eu tirar a acidez dele?
E é nisso que constitui a medicina funcional, a gastrofuncional, que é o quê? Colocar o seu corpo para funcionar da maneira mais fisiológica possível, né? Então, falando aí em gastrites, Eurípides, queria que você falasse um pouquinho aí sobre os tipos de gastrite que você conhece, que você tem visto, cada vez mais no consultório, visto aí alguns tipos de gastrite diferentes. Queria que você falasse um pouquinho sobre os tipos de gastrite. Tá. Primeiro, vou introduzir dentro disso que você pontuou, que é importantíssimo. Atualmente nós temos mais fazer uma desprescrição do que uma prescrição. E o que eu tenho falado com meus alunos é: omeprazol por mais de 3 meses, você já tem que rever a necessidade dessa medicação. Por que foi prescrita, já tem que pôr na balança aí o risco-benefício para o paciente. Porém, o que a gente vê muito em consultório é aquele paciente que não quer mudar hábitos, que quer uma pílulazinha mágica, e o omeprazol acaba sendo essa pílulazinha mágica. A única diferença é que eu vou mostrar os prós e contras para esse paciente. Então, quando a gente peca na ignorância é uma coisa, mas quando a gente peca sabendo que está errando, o peso já é outro, né, Dri? Então... Eurípides, só para pontuar aí, os problemas do omeprazol, até mesmo que eu estou vendo um público aí que tem médicos aí no nosso público assistindo, que eu acho importante a gente falar qual que é o problema do uso crônico do omeprazol. Ele inibe aí a acidez gástrica, inibe nossa digestão, tudo que não digere muito bem fica mais parado no estômago e vai refluir, piorando até mesmo um quadro de refluxo. Olha, mas o omeprazol não é utilizado para tratar o refluxo, ele é utilizado para tratar um sintoma do refluxo, que é a queimação. Mas não trata o refluxo continua acontecendo, só que ele não é ácido. E a partir do momento que você usa o omeprazol de longa data, você favorece o refluxo. E, inclusive, tem um ortopedista aí assistindo nossa live falando de osteoporose, que eu acho ótimo. Esses ortopedistas Nutella, viu, Eurípides? Esses ortopedistas que estão querendo cada vez mais tratar a causa, coisa que é difícil a gente ver, né? O doutor Adriano aí, por sinal, meu irmão, né? Que ele começou a querer estudar mais isso aí, até mesmo de tanto eu falar. O tanto que a gente pega aí paciente com osteoporose com o uso de longa data do omeprazol. Outra coisa, nos estudos que eu mostrei ontem na aula, lá da HQ, mostrando de risco de fratura em pacientes jovens, pacientes de 18 a 29 anos, vários estudos mostrando risco maior de fratura por uso crônico do omeprazol, né? Então, osteoporose, refluxo, como causa de refluxo, e aí vai entrar num tipo de gastrite que a gente está vendo cada vez mais aí, que é a gastrite alcalina, né? Então, só para complementar aí e para você falar os tipos de gastrite, Eurípides, e se você tem observado esse tipo de gastrite dentro do consultório também. É porque o assunto é tão empolgante, né, que vai surgindo assuntos dentro do assunto. E já vi uma live sua com seu irmão, o podcast foi maravilhoso, vocês estão de parabéns, vocês daí o Rio. E só complementando isso que você falou, lembra que eu comecei falando que é uma linha de montagem a alimentação, a digestão, a alimentação. Se algo dá errado lá em cima, na mastigação, já começa a descer tudo errado. Então, a acidez do seu estômago é necessária porque ela é uma primeira barreira para proteção contra bactérias e para você não ter disbiose também, porque primeiro você não vai digerir proteína de forma correta, vai sobrar muito resíduo para as proteobactérias e vai gerar uma disbiose. Então vamos entrar aí no que a gente propôs a falar, né? Os tipos de gastrite. Tudo que termina com é inflamação, tá? Então é uma inflamação do revestimento mucoso, né? Temos a gastrite erosiva e a não erosiva, tá? Hoje em dia, quando a gente fala gastrite que você não vê úlcera, que você não vê um substrato anatômico propriamente dito, né? Pode ser uma gastrite, uma dispepsia funcional, que está muito em alta hoje em dia, né? Que você não vê substrato anatômico, mas o paciente tem sintoma.
Então a gente tem que olhar com outros olhos isso, tá? A gastrite, ela pode ser dividida também, as gastrites por estresse, por radiação, a gastrite, úlceras de Cushing, que a gente sabe aí, né, dos pacientes internados em UTI, a gastrite atrófica, que é uma gastrite autoimune, que está muito frequente, eu tenho vários no meu consultório, tá, por uma hiperativação do sistema imunológico aí, que vai atacar as próprias células do estômago, né, que eu lembro, tem a gastrite que você falou, que é um refluxo alcalino, que esse estômago aí está parado e começa a jorrar líquido, suco pancreático mesmo, né? O bicarbonato ele começa a voltar aí para esse estômago, e o estômago ele é feito para ser ácido. Se você está jogando bicarbonato ali o tempo todo, pode dar metaplasias, pode dar alterações ali, ou seja, a célula ali vai mudar a função dela, vai parar de produzir ácido e vai começar a formar um outro tipo de célula. Isso aí é um passo para o quê? Para o câncer. Então, tá tudo relacionado, né? E tem também a gastrite por H. pylori, que ela é tão frequente também, só que a gente tem que lembrar que a H. pylori nem sempre tem que ser tratado, né? 70% aí da população tem H. pylori, mas ela não causa nenhum mal. Então, a gente tem que ver que o H. pylori, ele pode viver simbioticamente aí com a gente, né? A gente sem fazer mal para ele e ele sem fazer mal para a gente. Então, não entrar com antibiótico aí. Então, pensando nesse tanto de tipo de gastrite, nessas patologias do trato gastrointestinal, Eurípides, eu e a nutricionista Mariana, nós lançamos aí, inclusive, um curso para explicar isso para as pessoas e mostrar que existe uma dieta diferente para cada tipo de patologia. E não simplesmente tirar ali da gaveta uma dieta falando, vamos tirar o café, molho de tomate, refrigerante industrializado. Isso não vai tratar todos os tipos de gastrite. E a gente tem que lembrar dessa gastrite alcalina, que antes a gente só ouvia falar da gastrite alcalina daqueles pacientes que fizeram cirurgia e facilitou aí a ter um refluxo alcalino. Mas hoje a gente tem uma gastrite alcalina pelo uso crônico do omeprazol e também por esse refluxo biliar. Esse refluxo biliar que pode acontecer por quê? Porque você acaba comendo errado e tudo que fica ali no estômago, que não digere muito bem, fica fermentando, favorecendo ali uma fermentação, uma desbiose, e isso faz com que tenha um refluxo também do suco pancreático para o estômago. E pelas endoscopias, quando a gente faz uma endoscopia, a gente até vê ali o estômago todo cheio de bile mesmo, né? Tem algumas endoscopias que a gente consegue ver isso. E o que é importante, Eurípides? O que eu tenho notado aqui, passado bastante suplemento para os pacientes. Suplemento que eu falo é porque eu gosto muito de manipular as tinturas dos fitoterápicos, né? Eu gosto muito de fitoterápico, eu uso muito fitoterápico em gastrites, né? Mas a gente tem que entender que existe fitoterápico que é feito para uma coisa e fitoterápico para outro tipo de dispepsia, por exemplo. Uma coisa é um fitoterápico, como a espinheira santa, que a gente vai utilizar aí para uma gastrite ácida. Outra coisa é utilizar um boldo, que é o quê? Para uma gastrite mais alcalina, entendeu? Então, assim, é isso que os pacientes precisam entender, que existem vários tipos de fitoterápicos que podem ajudar aí na sua digestão e que pode utilizar também para melhorar a gastrite. Mas a gente tem que entender da patologia para poder saber qual utilizar. E nesse programa que a gente fez, o Eurípides, a gente colocou muito disso de receitinhas com shots matinais direcionados para cada patologia. Mas eu queria ver de você, Eurípides, qual que é a sua experiência com fitoterápico, ou com tintura, ou com colágeno para o intestino. O que você tem utilizado aí e que tem dado resultado? Vamos lá. O pessoal tem que entender que a gastrite em si também pode ser causada não só pela agressão da mucosa, como também por uma redução da camada mucosa protetora.
Então, existem alguns fitos também que podem ajudar a gente aí. O aloe vera, tem também a guaçatunga, que são fitos aí que também são aliados para aumentar a produção desse muco, para afastar o ácido da parede machucada e facilitar a cicatrização, né, Dri? Justamente. Aloe vera, gente, é a babosa, viu? Suco da babosa, ele ajuda aí como protetor do muco mesmo, ou protetor do estômago mesmo, favorecendo ali a formação de muco. Né? Então, é uma das coisas que eu costumo falar para os pacientes fazerem o suco de babosa, que é uma das coisas que também tem a receitinha lá no nosso programa. E uma outra coisa que eu uso bastante, Eurípides, eu não sei qual é a sua experiência aí no trato gastrointestinal utilizando biomassa de banana verde, que ela é um excelente pré-biótico. Né? Então, assim, tem várias receitas que dá para a gente colocar a biomassa para melhorar a função intestinal desse paciente. Você tem utilizado biomassa, Eurípides? Sim, faz parte de um dos prebióticos aí que eu tenho na minha caixa de ferramenta, né? Sem contar que a biomassa de banana ou qualquer outra fibra que não é absorvida, ela aciona um mecanismo que chama freio ileal. O que é o freio ileal? O seu intestino entende que ainda está fazendo a digestão de alguma coisa e te dá uma saciedade maior. Você vai ter menos fome. Então o paciente acaba comendo menos e concomitantemente facilitando o emagrecimento. E para as mulheres, né, quando eu prescrevo isso, elas ficam até satisfeitas de saber disso, desse freio ileal, né? É importante, né? A gente entender do processo para poder consumir, né? Tem uma ouvinte aí falando que o pai pega babosa todo dia, engole um pedacinho com tudo, que é um comprimido natural. É interessante, só que assim, a babosa mesmo, para fazer parte ali do muco, o ideal é o quê? Para fazer parte ali da proteção da mucosa, o ideal é pegar só aquela gelatina do meio, viu? E aí estão perguntando se a aloe vera, que é a babosa, é em todos os tipos de gastrite. Tudo que tem lesão de mucosa, a aloe vera pode ajudar. Uma esofagite que tem lesão, a aloe vera pode ajudar. Numa gastrite erosiva, a aloe vera pode ajudar. E independente se a gastrite é alcalina ou ácida, a aloe vera é um dos que sempre vai estar aí ajudando, né? Diferente aí, cuidado com o boldo, igual eu estava falando. O boldo, para quem tem uma úlcera, por exemplo, pode não ser tão interessante, né? E essas informações são importantes para você não ficar utilizando de tudo que você escuta que é bom para o estômago e sair tomando. Porque o estômago, por mais que o estômago seja existe vários tipos de gastrite. E é isso que a gente está tentando demonstrar aqui para vocês. Que o tratamento de uma gastrite alcalina é totalmente diferente de uma gastrite por excesso de acidez ou até mesmo aí uma úlcera. Uma úlcera, gente, não tem jeito. A gente tem que usar omeprazol. A cicatrização do estômago, quando se tem uma úlcera, é necessário o uso do omeprazol. Isso é a indicação correta do omeprazol. A gente não pode esquecer das suas funções, que realmente o omeprazol ele veio aí para diminuir e muito as cirurgias de úlcera perfurada. Hoje, nos plantões de cirurgia, a gente praticamente não pega mais aí paciente com úlcera perfurada, né, Eurípides? Eu até peguei há pouco tempo, num plantão de cirurgia, uma úlcera perfurada. Mas são pacientes, assim, completamente sem informação e que não se tratava. Até sabia que tinha uma úlcera, mas não se tratava e acabou perfurando. Eu tenho nos últimos anos, até que eu peguei um tanto razoável, mas pelo uso abusivo de anti-inflamatórios. Que os anti-inflamatórios inibem a via da prostaglandina, que é a via que faz com que você produza a barreira protetora, que é o muco, e aí você pode perfurar, porque acabou aquela barreira protetora, o ácido está em contato direto com a parede, e o pH ali é baixíssimo, vai perfurar. Então, alguns casos disso e alguns casos de pacientes pós-bariátricas usando muito anti-inflamatório. Eu peguei também do estômago excluso. Eu tive um paciente também.
com úlcera do estômago excluso. E que é muito diagnosticar, né? Como que a gente vai chegar ao aparelho endoscópico lá, né? Analisar o uso dos anti-inflamatórios, né? O pessoal tem que ter cuidado, porque por conta disso está aumentando, mas por uma questão medicamentosa, né? E estão perguntando aqui, Eurípides, como que sabe qual que é o tipo de gastrite que pode ter? Sendo que todos os gastros que vai só passam omeprazol. A endoscopia é uma delas, né? Pela endoscopia, se a gente já vê aquele lago mucoso do estômago cheio de bile, opa, se eu vou dar um omeprazol, sendo que ali já tá com bile, a bile é alcalina, então é porque já tá tendo um refluxo biliar. Se está tendo um refluxo biliar, esse refluxo provavelmente aí que a pessoa pode ter uma esofagite por refluxo alcalino. Então, uma das condições seria, pela própria endoscopia, a gente mostrar ali um lago mucoso cheio de bile, né? Outra forma também é pela biópsia. Na biópsia, se você vê uma gastrite atrófica, uma atrofia de mucosa, né? Normalmente, se você tem atrofia do órgão, ele está hipofuncionante. Se ele está hipofuncionante e a função dele é secretar ácido, então o que está acontecendo? Ele está tendo uma dor por falta de acidez, é por hipocloridria, né? Então, que outra forma que você vê se tem uma gastrite alcalina ou uma gastrite mais ácida, ou Eurípides? Qual que é a forma que você vê também? Correlacionar a biópsia, né? Então, é importante esse médico fazer a biópsia de vários segmentos do estômago, porque se você é aquele que faz só de um pedacinho, só do fundo gástrico, só do antro ali, já está errado, tá? Porque você não vai conseguir mapear bem esse estômago do paciente. Um detalhezinho para o pessoal, vocês sabem por que chama H. pylori, Helicobacter pylori? Porque ela gosta de ficar no piloro mesmo. Então, o que ela provoca no piloro? Para ela conseguir sobreviver, ela estimula a secreção de bicarbonato no piloro. Então, ela acaba provocando uma alcalinização do estômago. Então, olha a dicotomia. Se ela está alcalinizando ali o estômago, você vai, bota um omeprazol para esse paciente, que vai alcalinizar mais ainda esse estômago. Você acha que está melhorando ou piorando esse paciente? Então, algumas gastrites, temos que ter esse cuidado. Porque se eu tenho uma infestação de H. pylori no piloro, esse piloro não vai funcionar direito, ele fica meio que entreaberto, vai vir bile, vai vir suco pancreático, que é alcalino, e vai alcalinizar esse estômago. Então, esse é um dos casos aí que a gente na gastrofuncional costuma, sim, tratar o H. pylori. Porque senão vai ter uma desbiose ali para baixo e vai piorar os sintomas do paciente. E é claro, né, aquela porrada de antibiótico para tratar o H. pylori, a gente associa prebióticos, probióticos, para minimizar ali o efeito dessa bomba que a gente está fazendo ali. Justamente. E outra coisa, em retratamentos de H. pylori, a gente vê aí que tem pessoas que são muito resistentes ao tratamento de H. pylori e que tem utilizado bastante, Eurípides, o cranberry. Que o cranberry, ele dificulta um pouco da ligação do flagelo ali do H. pylori, que o H. pylori ele tem um flagelo que com o cranberry ele dificulta a ligação da mucosa do estômago com o H. pylori. Então, ou eu uso o cranberry manipulado, né, extrato de cranberry, ou pela própria alimentação, como lanche mesmo, colocar ali cranberry para poder consumir. Que é o mesmo cranberry que a gente usa ali para E. coli, quando tem infecção urinária de repetição, né? Então, assim, uma série de coisas que fitoterápicos, que a alimentação é importante e que o próprio paciente já chega no seu consultório falando o quê? Isso que a Patrícia falou. Olha, toda vez que eu vou no gastro, ele me passa omeprazol ou me passa um inibidor de bomba cada vez mais forte. E aí? Onde que vai chegar com isso, né? Vai chegar, quer dizer que é porque o omeprazol está fraco, então vamos para o esomeprazol. O esomeprazol está fraco, vamos para o lanzoprazol. O lanzoprazol, vamos por inibidores de bomba cada vez mais fortes, sendo que a causa que não está sendo corrigida. E uma das causas aí é justamente a alimentação.
a alimentação incorreta, né? Então, uma dieta associada a esses tipos de gastrite, que são tipos de gastrite diferentes, a esofagite, outro tipo de alimentação, que deve ser tratada. E uma das coisas que eu tenho feito e que tem dado muito resultado também, Eurípides, antes de iniciar o tratamento, a gente fazer aí uma dieta para fazer uma limpeza intestinal mesmo. Não é nem aquelas dietas para acarretar diarreia e fazer limpeza intestinal com diarreia. Não é nesse sentido. É como se fosse ali alguns bioativos que a gente coloca na alimentação para que o seu intestino fique mais receptivo até mesmo a medicamentos, que é o que a gente chama aí do detox intestinal, né? Então, no programa que a gente fez, que eu e a doutora Mariana fez, a gente vai ter esse detox intestinal para fazer aí por 3, 5 dias. E aí, a partir daí, você voltar na sua dietinha, que é a dieta direcionada para a sua patologia, né? Mas você tem utilizado esse detox intestinal, Eurípides? Como que você tem feito aí? Você está trabalhando com nutricionista nisso? Como que você está fazendo, Eurípides? Com certeza. Eu e a Jamila temos até um programinha também, que é os 15 dias para mudar o seu intestino, né? Mas ele abre turma, fecha, abre turma, porque a gente gosta de dar atenção, bastante atenção, né? Para um grupo pequeno, tudo. Mas isso aí é básico na medicina integrativa, né? Se a gente não limpar o terreno biológico primeiro, o corpo não fica receptivo para os princípios. Ele pode ter biofilmes ali atrapalhando essa absorção, então a gente age nos biofilmes também. Eu uso muito nutricêuticos do Dr. Jean, que são à base de óleos essenciais, em microdoses, que são colocados junto com quintessências, né, porque na minha aula de fito da nutrologia, o professor foi bem claro, né? Você pode dar uma morridinha aí usando óleos essenciais via oral. Então não é simplesmente pegar o frasco e virar, não, gente. Porque é tóxico em alta. Então, esses nutricêuticos do Dr. Jean são microdoses já específicas. Ele estudou muito tempo para chegar naquela composição de fórmula ali. E eu tenho muito sucesso com o uso, né, desses nutricêuticos aí. Eurípides, e quando que abre nova turma do seu curso? Com a Jamile? A gente está remodelando algumas coisas aí, tem novidades aí para frente, mas por enquanto o pessoal só acompanha. Porque teve um outro programa que você fez que eu achei muito bacana, que é da saúde da mulher, né? Que eu também achei assim que esse é de extrema importância hoje, a gente relacionar aí síndrome do ovário policístico, endometriose com a saúde intestinal, gente. Então, assim, minha intenção com esse programa que eu e a Mari fez é justamente mostrar para o paciente a importância aí do intestino para outras doenças e inclusive para o emagrecimento. Hoje mais cedo eu fiz uma live com a Mari falando só sobre emagrecimento e intestino, como é importante um intestino funcionante aí para a pessoa perder peso, né? E falando em tipos de gastrite, a gente tem que bater na tecla aí da gastrite alcalina. Era isso mesmo que eu queria, assim, passar para as pessoas, que colocar o pulguinho ali atrás da orelha, igual você falou que vai na faculdade. Na faculdade a gente tem que ser um pouco mais, vamos dizer, seguir mais diretrizes. Não que a gente não siga aqui fora, mas a diretriz, como o próprio nome diz, é um direcionamento. O que não está ali na diretriz? Seu paciente. Seu paciente não está dentro da diretriz, seu paciente não está dentro do consenso. É isso que eu costumo falar para os meus alunos aqui da faculdade também, né? Seu paciente não está descrito dentro do consenso. Então, você tem que pegar a história dele e adaptar a diretriz que você aprende na faculdade para aquele caso específico, né? Então, eu queria chamar muita atenção para essa gastrite alcalina. E eu queria ver com você se você tem mais alguma consideração a fazer sobre gastrite, se você quer falar mais alguma coisa, Eurípides, que o pessoal tá aí. Eu acho que se tiver algum... E enquanto você vai fazendo suas considerações, eu vou vendo aqui se tem alguma perguntinha, tá bom? Tranquilo.
Eu acho que vale a pena ressaltar um pouquinho a questão da dispepsia funcional, que é um diagnóstico de exclusão, na qual o paciente ele tem sintomas, ele está sentado ali na sua frente, ele está sofrendo, ele já passou em muitos médicos diferentes e muitos não tomam omeprazol, tchau, né? Dá os cala-boca da vida aí e não vê que o buraco é mais embaixo, que a dispepsia funcional, ela não vai, geralmente ela não tem um substrato anatômico. Mas esse paciente está com o eixo intestino-cérebro completamente desalinhado, inflamado, e ele percebe uma dor de forma muito diferente em relação a você, que não sentiria a dor igual ele sente. Então, primeiro, é um paciente que eu tenho que abraçar, é um paciente que eu tenho que falar para ele que realmente é uma patologia, que eu estou aqui para te ajudar. É uma equipe multidisciplinar, envolve nutricionista, envolve psicólogo, tem que estar com psicólogo junto, tá? E algumas dispepsias funcionais, tem paciente que só melhora após tratar o H. pylori. É engraçado isso, mas realmente tem alguma coisa no H. pylori que inflama terminações nervosas aí, nesse tipo de paciente específico. Então, eu quero mostrar para vocês que tem um mundo à parte, fora da medicina tradicional aí, que eu, a Adriana, nós estudamos todo dia, toda hora, a gente não para, né? Tá saindo coisa nova o tempo todo. Estou fazendo 3 pós-graduações, estou correndo atrás. Até falei com a Adri esses dias que eu peguei, apresentei minha monografia de nutrologia. Então, é uma página que eu viro aí para seguir para as demais, né? E o que eu queria saber, Dri, é se médico pode fazer esse programa seu aí também, que eu quero me inscrever. Não, claro que pode fazer, Eurípides. Assim, sempre vai aprender alguma coisa, mas eu tenho certeza que muita coisa do que está ali, ou a maioria ali, você já sabe de cor e salteado. O bacana ali é justamente pegar as dietinhas da Mari, até mesmo para tentar aplicar no nosso dia a dia, para quem tem essas alterações, e pegar as receitinhas também, porque ela vai colocar muita receitinha ali, e inclusive a dieta aí do detox intestinal, que eu acho que vale muito a pena quando você volta de alguma viagem, volta de alguma esbórnia que você fez aí em algum momento, para poder readaptar a sua realidade ali de novo, né? Então, eu acho que vale a pena, sim. Se você quiser fazer, eu sentiria muito honrada até. Perguntaram aí, Eurípides, sobre pangastrite. Pangastrite, pelo próprio nome, pan quer dizer tudo. É uma gastrite que tem no fundo do corpo e no antro. Quer dizer, tem no estômago inteiro, né? Agora, pode ter uma pangastrite por refluxo alcalino. Normalmente, a gente até acha que a pangastrite é muito mais por um refluxo ali alcalino do que a chá de acidez. Porque quando a gente fala por acidez, normalmente é uma gastrite ali antral. É isso mesmo, Eurípides? Ou eu estou viajando aqui no... É isso mesmo. Isso geralmente é uma classificação endoscópica para facilitar na hora da gente dar o laudo, né? PAN, antral, se ela é segmentar. Então, isso é mais pro especialista saber o grau de inflamação, se ela é erosiva, se ela é ativa, se está formando úlcera naquele local, né? Então, eu acho que o paciente informação não ajuda muito. E não é só a endoscopia, igual perguntaram aí. É a endoscopia com o quadro clínico do paciente, para eu fechar esse diagnóstico e tratar de forma correta, né? Porque existe uma banalização da endoscopia. Isso aí tem paciente que senta no nosso consultório, na época que eu ainda era um gastro tradicional, senta, doutor, eu quero uma endoscopia. Você, mas peraí, vamos conversar, qual o motivo que você quer essa endoscopia, tudo. Justa... Vamos começar a conhecer-te a ti mesmo, né? Vamos pesquisar juntos aí os motivos dessa gastrite. E aqui perguntou que tipo de gastrite tem a pessoa que deu H. pylori na biópsia. É uma gastrite que a gente fala, uma gastrite por H. pylori, mas isso na biópsia vai estar escrito assim, gastrite
ativa ou gastrite em atividade associada a H. pylori. Se tiver ali na biópsia somente H. pylori positivo e não tem nenhuma lesão, não tem nada relacionado e a pessoa ainda sem sintoma típico, não dá pra gente ir tratando esse paciente por causa disso. E igual o Eurípides falou também, não é só endoscopia. Quer uma dica muito bacana para saber sobre gastrite alcalina? Coca-Cola. Minha avó era uma que falava que tomava Coca-Cola e melhorava o estômago. Eu falava, não é possível. Por que que o vozinho ou a vozinha, quando toma Coca-Cola, melhora o estômago? Porque eles já não produzem enzimas digestivas corretamente, já não produz suco gástrico corretamente. E aí, o que que acontece? Na hora que você toma um refrigerante de cola, que é um pouco mais ácido ali, vai ter um alívio dos sintomas. Por quê? Porque ela tem uma gastrite alcalina. Uma gastrite que é devido à hipofunção do órgão devido pela própria idade. Então, uma das dicas aí, eu não sei se é uma coisa que você costuma perguntar para o paciente, mas é uma coisa que faz parte da minha anamnese. Você toma Coca-Cola e melhora? Melhora. Ó, então, a gente já levanta aí a orelha para que seja uma gastrite alcalina, né? Estão perguntando aqui o que é pangastrite enantemática. É justamente a gastrite no estômago inteiro. Pangastrite mostra a localização de onde está a gastrite e que está vermelhinho, né? Quer dizer que não tem lesão. Essa gastrite enantemática pode ser pelo próprio refluxo biliar, que normalmente pela fotodendoscopia a gente vê ali tipo arranhadura de gato, que é coisa mais assim, mais pro profissional mesmo, Patrícia. Mas enantemática só quer dizer que tá vermelha, nada de mais grave. E aí, Eurípides, mais alguma consideração? Mais alguma coisa que você queria falar? Lembrada para as pessoas da questão da multidisciplinaridade mesmo, que não tem como hoje em dia eu querer bater no peito e falar que eu resolvo tudo sozinho, que eu não resolvo, sem uma equipe multidisciplinar do meu lado. Eu sei que vocês daí, o Rio, aí tem já tem esse respaldo todo, né, de um nutricionista, de psicólogo, tudo. E é isso, médico sozinho não faz verão, a gente trabalha na multidisciplinaridade, e a partir do momento que você divide responsabilidades, inclusive com o paciente, tá? Que o saber é poder, então o paciente também, a partir do momento que ele tem o conhecimento, ele também tem a responsabilidade, porque ele vai saber o que aquele tipo de alimento vai fazer com ele, tá? Então, é isso. Quem entra nesse tipo de medicina, seja médico ou de qualquer área, nutricionista ou o próprio paciente, ele não consegue voltar para outro tipo de médico, para outro tipo de medicina, não. Eurípides, queria agradecer demais aí sua presença. Essa hora aí, cansado do trabalho do dia inteiro, e você ainda vinha aqui conversar comigo. Queria te agradecer mesmo. E combinar aí da gente se encontrar outras vezes, que nossos cursos agora tudo online, a gente acaba perdendo esse contato, né? Esse networking aí que a gente costuma fazer. Mas queria te agradecer muito aí pela sua disponibilidade. Espero ter ajudado aí o pessoal com os tipos de gastrite. E para quem tiver interesse aí em fazer o curso, tá lá no link da bio. É até amanhã as inscrições. E eu acho que é muito interessante aí inclusive para isso que você falou, o paciente, ele é coautor do tratamento. Não deixar a responsabilidade somente para o médico, e nem somente para o nutricionista. Todos devem ser autores do seu próprio tratamento. E como que é o tratamento melhor para sintoma digestivo? A alimentação. Então, é isso que eu queria deixar aí de recadinho para vocês, tá, Eurípides? Um abraço e qualquer coisa nós estamos aqui, tá bom? Perfeito. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.